Olá, meus queridos, tudo bem? Olha só, hoje nós iniciamos o caderno 3. Para quem quiser nos acompanhar, pegue sua apostila ângulo 3 e coloque no módulo 29. O nosso conteúdo de hoje, vai abordar justamente sobre os recursos coesivos que nós começamos a trabalhar no finalzinho do livro 2. E aí, olha só a informação que chegou até nós. Ao produzirmos um texto, desejamos nos comunicar com nossos leitores, nossos interlocutores, transmitir-lhes informações e modificar seu comportamento. Então, observem aqui o texto, emite comunicações. Por essa razão, é importante lembrar que o texto não pode ser um aglomerado de frases sem conexão. Ele precisa apresentar textualidade, ou seja, ser bem estruturado, ter palavras, frases e ideias articuladas entre si. Texto 1. Vamos observar esse texto. O sol é quadrado, azul como a goiaba. No entanto, se você realmente me ama, por que não desata o nó da gravata do cachorro, que voa livre e solto pelo céu de maré alta? E vamos observar agora o texto 2. O show, o cartaz, o desejo, o pai, o dinheiro, o ingresso, o dia, a preparação, a ida, o estádio, a multidão, a expectativa, a música, a vibração, a participação, o fim, a volta e o vazio. Diante dos dois textos, um ou dois é considerado texto. Nós vimos o conceito de texto anteriormente. Qual dos dois tem um sentido? Qual deles tem um amontoado de palavras? Você de casa. É um ou dois? Façam as apostas. E aí, vou voltar lá nos textos. Texto 1, amontoado de palavras ou eu consigo entender? Texto 2, amontoado de palavras ou eu consigo entender isso que foi escrito? Vamos retornar aqui. Importante relembrar, antes da resposta de vocês, o texto é um todo significativo e não um aglomerado de palavras e frases isoladas. Então, se nós formos analisar, o texto 1 é só um aglomerado de palavras, não tem nenhum sentido. Já o texto 2, em formato de poema, ele tem todo um sentido, ele tem todo um caminhar de sequências, como nós podemos perceber durante a leitura, E aí nós precisamos lembrar. Lembre-se, toda produção linguística, seja ela oral ou escrita, se realiza em forma de enunciados, estes conhecidos por gêneros textuais. Portanto, o texto é o ponto de partida para qualquer enunciação, seja ele uma palavra, seja ele um parágrafo, Então, texto é tudo aquilo que emite comunicação e sentido. Pode ser uma palavrinha como obrigado, por favor, bom dia, tudo isso é texto. Eu consigo entender, eu consigo captar uma mensagem. Então, o texto ele não tem uma extensão específica. Pode ser uma palavra, assim pode ser um livro, pode ser um texto de 20 páginas. O que vai me dizer se é texto é o sentido que ele causa e não o tamanho, O que é um bom texto? O bom texto é aquele produzido com a organização de palavras que se unem adequadamente umas às outras. Essa união acontece por meio dos recursos coesivos. Então, nós vamos precisar retomar alguns pontos para que vocês lembrem como é que acontece essa unificação, essa união entre as palavras dentro do texto. Selecionei as palavras e eu preciso realmente fazer com que toda a ordem que eu escrevi seja entendida e explorada da melhor maneira possível, E aí nós temos aqui. Assim os termos vão formando uma oração. Cada palavrinha que eu junto, cada detalhe vai formando a oração. E as orações vão constituir períodos. Então, toda vez que você acrescenta uma palavra a mais, aquele seu rompante de palavras vai crescendo e vai formando o seu texto, Os períodos formarão parágrafos e a organização entre parágrafos formará um texto. Então, como eu falei para vocês, pode ser uma palavrinha pequena, vai juntando, até formar um texto completo, certo? Então, segue-se todo esse fluxo aqui.
As palavras formam orações, as orações formam períodos, os períodos formam parágrafos e os parágrafos formam o texto. E aí vai depender da extensão do texto. Há texto com 2 parágrafos, com 5 parágrafos, com 7 parágrafos. Isso vai depender muito do que você esteja escrevendo, tá? Essa união ou ligação entre elementos de um texto deve apresentar um sentido lógico, coerente. Para isso, é necessário observar as relações de sentido existente entre eles. Então, vamos retomar o texto? Vamos voltar lá no texto 1, que fala sobre o sol. Vamos analisar. Nós temos várias palavras, se nós formos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Opa, tenho 35 palavras. Professor, são muitas palavras. Por que não formou o texto? Porque quando eu observo, eu percebo que não tem sentido. Ó, o sol é quadrado. Tem alguma coisa aí que não está muito bem. Azul como a goiaba. O sol é azul, a goiaba é azul. Então, olha só a seleção de informações. Eu tenho várias palavras, mas aqui eu tenho um amontoado de palavras. Eu não tenho específico uma comunicação. No entanto, se você realmente me ama, por que não desata o nó da gravata do cachorro? Então, olha só que estranho. Ele saiu falando do sol, depois vai falar de cachorro, que voa livre e solto pelo céu. Cachorro voa. Então, observem todas as colocações. Não tem sentido, não tem nexo. Então, é necessário que se observe toda a construção desse texto, tá? Existem aqui ideias absurdas. Então, essas ideias são amontoado de palavras e esse amontoado de palavras não teve uma textualidade. Só amontoaram muitas palavras, tá? Tem um parágrafo constituído, mas não tem sentido. Vamos agora para o 2. O show, o cartaz, o desejo, ou seja, dentre as ações que são executadas aqui, ele vai nos mostrando que existe toda uma elaboração, toda uma preparação para que nós consigamos assistir a um show, tá? Seja no teatro, seja assistir um filme no cinema, seja assistir um espetáculo. Primeiro tem um cartaz para você verificar o horário, a idade, quem vai se apresentar. Depois tem o desejo. Depois do desejo, o pai, aquele pedido que você faz para ir, o dinheiro, claro, é necessário para que se compre o ingresso. Depois tem que verificar o dia, se você não tem nenhum outro compromisso mais importante, a preparação, a roupa, a ida, o estádio, a multidão, a expectativa que você cria em assistir algo que você gosta, a música, a vibração, a participação, o fim, a volta e o vazio, aquele querer mais, tá? Então é necessário se observar tudo isso. No texto 2, nós temos realmente esses mecanismos textuais. É um texto, eu consigo entender, eu consigo compreender, certo? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as redes sociais e a Agenda Edu e até a próxima.